você ainda consegue dormir bem à noite, considere-se um privilegiado. É cada vez maior o número de pessoas que sofrem de insônia, um problema que afeta atualmente 45% da população mundial. De acordo com a Associação Internacional de Medicina do Sono, o mundo vive uma epidemia de restrição ao sono, um fator de risco para outros transtornos como a depressão e a ansiedade. Estudos de especialistas da Escola de Medicina de Harvard mostram que a média de horas de sono vem diminuindo em todo o mundo. Como lidar com a insônia? Os tratamentos vão desde as terapias online até exercícios, mudanças de hábitos e na alimentação. Essa edição do Matéria de Cap está começando. Fique com a gente. Existem cerca de 100 diferentes tipos de distúrbios do sono que variam desde a dificuldade para começar a dormir até a sonolência excessiva durante o dia. Vamos conhecer os mais comuns. Se a falta de sono faz mal, o contrário também. A narcolepsia é um exemplo de distúrbio decorrente do excesso de sono. Uma pessoa com sinais do transtorno tende a adormecer em horários e locais impróprios, como no trabalho ou na escola. E o que é pior, ao volante. A apneia é caracterizada pelo bloqueio total ou parcial da musculatura das vias aéreas durante o sono, podendo resultar na redução ou interrupção completa do fluxo de ar. As crises geralmente duram de segundos a minutos e podem ocorrer aproximadamente 30 vezes por hora. O distúrbio prejudica a qualidade do sono e, como consequência, o cansaço surge ao longo do dia. O distúrbio do ritmo circadiano acontece quando o nosso relógio biológico do sono fica desalinhado com o tempo que desejamos dormir. Isso ocorre devido a alterações da rotina e nos horários. Um exemplo é o jet lag, provocado pela mudança de fuso horário que ocorre quando fazemos longas viagens de um país a outro. A síndrome do movimento periódico dos membros é caracterizada por espasmos que ocorrem a cada 20 ou 30 segundos durante a noite. Normalmente, os movimentos afetam as pernas, mas também podem se espalhar pelo corpo todo. O transtorno pode causar despertares parciais que interrompem o sono, resultando no dia seguinte em modo zumbi. E por falar em zumbi, o sonambulismo é um comportamento que afeta muitas pessoas durante o sono. Acontece quando a pessoa dormindo realiza ações como se estivesse acordada, como falar e caminhar, por exemplo. Geralmente o sonâmbulo exibe comportamentos de medo, confusão e parece estar sonhando. E é comum que não se lembre de nada posteriormente. Ter boas noites de sono é essencial para o corpo e para a mente, e o descanso é um dos segredos para uma vida feliz e saudável. Mas quando a sonolência passa dos limites, é bom ficar alerta e tentar mudar alguns hábitos. Quando dormimos bem, aproveitamos melhor o dia e desempenhamos nossas atividades com mais disposição. Entretanto, dormir demais pode trazer problemas graves. Os adultos necessitam de 7 a 8 horas de sono por noite, mas a maioria pensa que não há problema em dormir menos do que isso. O que acontece é que dormir menos tempo que o necessário cria uma espécie de débito de sono, ou seja, as horas perdidas se acumulam e o cansaço tende a aumentar consideravelmente com o passar dos dias. As pessoas geralmente apontam tédio, refeições fartas, baixa iluminação e até o calor como os culpados pela sonolência excessiva. Esses fatores podem contribuir para que a pessoa caia no sono mais rápido, mas não são a verdadeira causa do problema. O nível de sonolência é controlado por meio de duas condições: pelo relógio biológico, que determina os horários fixos de acordo com nossa rotina, e pela simples necessidade natural que temos de dormir. Isso quer dizer que se você não respeitar seu tempo de sono, provavelmente seu organismo ficará desregulado e a sonolência surgirá em momentos inadequados. O sono em demasia pode causar depressão, redução da habilidade de se manter alerta e resolver problemas, dificuldade de pensar e tomar decisões, diminuição da capacidade de atenção, aprendizado e memória e aumento do risco de acidentes. Para se ter uma ideia, a sonolência tem o mesmo impacto que bebidas alcoólicas no organismo. Estudos mostram que perder algumas horas de sono a cada noite pode prejudicar a habilidade de dirigir exatamente do mesmo modo que o álcool.
Para garantir sono na hora certa, é bom evitar a ingestão de álcool, bebidas que contenham cafeína e o uso de nicotina. Também é importante dormir durante o tempo adequado todas as noites e definir a hora de despertar, inclusive nos finais de semana. Se mesmo assim a sonolência persistir, procure um médico para se assegurar de que o problema não seja um distúrbio do sono. São muitas as causas da insônia e elas tendem a aumentar em número e intensidade de acordo com a idade. Em certos casos, o problema pode levar a distúrbios físicos e até emocionais. A frequência da insônia é o principal fator que determina quais motivos podem ter provocado a perda de sono. Se o transtorno dura menos de um mês, pode ter ocorrido devido a um problema temporário no trabalho ou alguma doença aguda. De 1 a 6 meses pode ter sido resultado, por exemplo, de uma crise financeira pessoal ou da perda de uma pessoa amada. Quando a insônia se torna crônica durante 6 meses ou mais, podem ocorrer sérios danos físicos, emocionais e sociais, e é recomendada a procura por um especialista. Pesquisadores do Instituto Nacional de Envelhecimento dos Estados Unidos entrevistaram 9.000 pessoas com 65 anos ou mais, e o resultado revelou que 42% dos entrevistados reclamaram de dificuldade tanto para cair no sono quanto para permanecer dormindo. Com o crescimento do uso de aparelhos eletrônicos antes de dormir, a tendência é que este percentual aumente. Segundo o Dr. Alon Avidan, diretor da Clínica do Sono da Universidade da Califórnia, entre as consequências mais graves da insônia crônica estão a dificuldade de concentração, aprendizagem debilitada, confusão mental e retardo psicomotor. Há algumas condições médicas que também podem causar a perda de sono, como insuficiência cardíaca, refluxo gastroesofágico, doenças pulmonares, artrite, mal de Alzheimer e incontinência. A gente tem que diferenciar a queixa de insônia e o distúrbio da insônia. Então, queixa de insônia, simplesmente a pessoa não dormir à noite, é extremamente frequente. Está beirando os 50%, sim. Mas a queixa de insônia não significa necessariamente o distúrbio, o problema de sono de insônia. O distúrbio da insônia tem que ser a pessoa que tenha pelo menos por 3 meses, levando a consequências durante o dia. Então, qual é a insônia mais importante? É aquela que o indivíduo não dorme à noite e a vida é prejudicada, o desempenho, o humor, no dia seguinte ele não consegue funcionar bem. Essa realmente é a insônia com preocupação. A outra insônia, que é só uma queixa de não dormir durante o sono, é menos grave, mas é bastante frequente também. As causas dos dois tipos de insônia são parecidas, na verdade, é o mesmo perfil. Então, a causa é uma predisposição individual, então tem um perfil específico, tem pessoas que têm essa predisposição, tem pessoas que não têm. É um pouquinho relacionado à personalidade, à maneira de preocupação, geralmente aquela pessoa que se preocupa muito, quer fazer tudo direitinho, rever muito as coisas. Então, existe um perfil psicológico típico. Então, a causa é quem tem esse perfil, essa tendência, junto com comportamentos inadequados. Então, geralmente a pessoa tem a tendência, passou por algum estresse na vida, um divórcio, uma perda, uma coisa assim, e começou a ter alguns comportamentos inadequados que foram reforçando essa tendência e aí levando ao quadro da insônia. E aqui vai uma boa notícia, hein? Um novo estudo mostra bons resultados de um programa online desenvolvido para aliviar a situação de pessoas com insônia. Vamos ver como funciona. Denominado Shut-Eye, sigla em inglês que significa sono saudável usando a internet, o programa utiliza um método que combina aprendizado e comportamento para aumentar a quantidade e a qualidade do sono. A iniciativa alcançou bons resultados, ajudando 70% dos pacientes, de acordo com um estudo da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. O Shut-Eye contém ferramentas básicas de aprendizagem e estratégia, incluindo testes, perguntas pessoais, lições e revisões. E com base nos resultados de cada paciente, o programa online cria uma recomendação de sono pessoal para cada semana. Basicamente, o tratamento com o programa ajuda o paciente a aprender técnicas para quebrar o ciclo de pensamentos, sentimentos e reações que interfiram no sono tranquilo. Com base no estudo, os pesquisadores concluíram que o que explica o êxito do Shut-Eye é o não envolvimento direto com as pessoas, como acontece na maioria dos tratamentos contra a insônia.
tratamento da insônia sempre resolve, mas o tratamento da insônia nunca é só o uso de medicação. Então, se a pessoa tem insônia e começa a tomar um remédio e acha que isso vai resolver o problema dela, não vai resolver. Então, o tratamento da insônia hoje que envolve sempre mudança comportamental. Então, é aquilo que eu falei, a pessoa sempre ela tem alguma coisa na rotina dela que ela está fazendo que está ajudando a piorar. Se ela não mudar isso, nenhum remédio vai resolver. Porque os remédios ajudam o cérebro a dormir, mas todos eles, com o tempo, têm uma tendência a perder o efeito e todos eles, com o tempo, têm a tendência a produzir a dependência. Então, a pessoa não consegue dormir mais sem o remédio e o mesmo remédio já não faz o mesmo efeito. Então, se a pessoa está disposta a mudar a rotina da vida, estilo de vida, a pessoa hoje com insônia pode sempre resolver a insônia dela. Com essa combinação, mudança comportamental sempre e medicação dependendo do tipo da insônia, a gente usa um tipo ou outro para o curto período de tempo até ajustar. Você sabia que tirar uma soneca durante o horário de trabalho pode aumentar a produtividade do funcionário? Alguns minutinhos bastam. Por mais estranho que possa parecer, tirar um breve cochilo durante o expediente é um bom hábito, segundo a Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos. De acordo com a especialista da fundação, Natalie Daltovich, o sono funciona como uma limpeza no cérebro e quanto menos dormimos, mais impreciso fica o nosso julgamento sobre o efeito da falta de sono em nosso desempenho. Algumas companhias até reservam espaço para que seus colaboradores durmam tranquilamente. É o caso do jornal online norte-americano Huffington Post. Uma das funcionárias, Amanda Chen, aprova a iniciativa e diz que usa a sala para descansar os olhos por alguns minutos e para ter mais energia. A prática, que vem conquistando mais adeptos, é antiga em regiões como no sul da Europa, onde uma pausa para a siesta durante o trabalho é um costume respeitado. No Japão, cochilar em reuniões é sinônimo de que o funcionário trabalha duro. Em instantes, as dicas dos especialistas para lidar com a insônia e mais. Quanto tempo você dedica aos tablets e smartphones? Pesquisas alertam sobre os prejuízos que esse uso excessivo pode causar. Como lidar com a insônia? Especialistas no assunto apontam soluções que podem aliviar o problema. As causas menos graves de insônia estão sendo tratadas com êxito através da prática chamada higiene do bom sono, um conceito criado pelo especialista Peter Howry, da Clínica Mayo, organização sem fins lucrativos especializada em pesquisas médico-hospitalares e com sede em 3 estados norte-americanos, Flórida, Arizona e Minnesota. A tal higiene do sono consiste em algumas regras: limitar o tempo dos cochilos em 30 minutos por dia, evitar o uso de estimulantes e sedativos, evitar refeições pesadas e tomar menos líquidos de 2 a 3 horas antes de deitar, praticar exercícios físicos moderadamente todos os dias, preferencialmente durante a manhã ou a tarde, potencializar a exposição à luz durante o dia e minimizar durante a noite. Quando se sentir sonolento, ir para a cama imediatamente. Se essas opções não surtirem efeito, especialistas recomendam que seja feita alguma atividade relaxante, como ler um livro impresso, por exemplo. Para quem tem insônia, qualquer comportamento que estimule o cérebro à noite é ruim. Então isso inclui coisas de trabalho, uso de substância estimulante, café, cigarro, computador, discussão, tudo que ativa o cérebro para a pessoa que tem insônia ela tem que evitar. Então, o que ela tem que fazer 30, 40 minutos antes de dormir é a hora de aquietar. Eu sempre falo, é desligar a luz, é desligar o computador, terminou coisas de trabalho, é luz baixinha, leitura relaxante, uma música, para o cérebro entender que está na hora de diminuir essa ativação. Tem pessoas que só de entender um pouquinho o que está fazendo de errado, acalmar um pouquinho o estilo de vida, às vezes um exercício, às vezes meditação, que ajuda muito. Tem gente que chega e diz, eu não quero tomar remédio para dormir, quero melhorar meu sono. Posso? Eu digo, pode. É ótimo a pessoa que está com essa disposição, porque daí ela está receptiva a mudar. Por exemplo, de hábitos comportamentais. Meditação ajuda muito quem está tenso, ansioso. Então, muitas vezes a pessoa só fazendo isso já melhora.
Agora, às vezes a pessoa já está tanto tempo com insônia, aquilo já criou um estresse tão grande, leva um estresse contínuo, a gente usa a medicação às vezes por 30 dias tal, e melhora. Tem pessoas que têm questões emocionais, depressão, ansiedade mais importante, que às vezes essas pessoas precisam uso contínuo de medicação até as coisas equilibrarem. Então, cada caso é um caso, né? Para o alívio da insônia, é recomendado que se dê prioridade a tratamentos naturais. Isso por causa do perigo dos efeitos dos remédios à base de componentes químicos. Alguns suplementos feitos com plantas e substâncias do próprio corpo humano se mostraram bastante eficazes. Medicamentos para dormir podem ser um problema, especialmente para os idosos, que são mais sensíveis aos efeitos colaterais. E até mesmo remédios de curta duração, considerados os menos agressivos, podem ter efeitos como tontura, náusea e fraqueza. Alternativas incluem o uso de pílulas de melatonina e valeriana. A melatonina é um hormônio natural presente no organismo humano que está diretamente relacionado aos ciclos de sono. Não confundir com a melanina, que tem a ver com a pigmentação da pele. A valeriana é uma planta cujo chá tem propriedades relaxantes. Dietas compostas de banana, cereja, kiwi, farinha de aveia, leite e chá de camomila também podem ajudar no combate à insônia. Smartphones e tablets, quando utilizados em excesso, representam um grande problema para a qualidade de vida das pessoas, sobretudo das crianças e dos adolescentes. Numa época em que a era digital ainda estava engatinhando e o acesso a determinados aparelhos eletrônicos era bastante limitado, a televisão era a maior responsável por aumentar o sedentarismo e o risco de obesidade entre crianças e adolescentes. Hoje em dia, outros vilões entram em cena, os smartphones e tablets. Num estudo publicado no Jornal dos Pediatras, Guia Internacional para o Setor de Pediatria, pesquisadores da Universidade de Harvard reuniram dados de 24.800 adolescentes norte-americanos, como quantidade de horas gastas utilizando aparelhos com tela, horas de sono, número de bebidas açucaradas consumidas numa semana e frequência de atividade física praticada em 7 dias. Os resultados mostraram que quase 20% dos adolescentes gastam mais de 5 horas por dia nos smartphones, tablets, computadores e videogames, em comparação a apenas 8% que passam o mesmo tempo assistindo televisão. Segundo os pesquisadores, limitar o uso desses aparelhos mais modernos é extremamente importante para garantir não apenas melhor desempenho nos estudos, mas também a melhoria na qualidade das relações pessoais. O uso exagerado pode desencadear outros problemas além da obesidade, como doenças crônicas, distúrbios psicológicos e até alguns tipos de câncer. Um problema muito frequente e muito grave é exatamente o adolescente que ele, com o uso de eletrônico, ele dorme mais tarde, ele dorme pouco e com isso um aumento muito grande de problemas psiquiátricos, entre eles depressão, né, várias queixas psiquiátricas. Então existe, como eu falei, do grupo do sono essa preocupação muito grande que os adolescentes principalmente não estão dormindo como deveria. E aí começa o abuso de substância, o uso de estimulante, às vezes até um diagnóstico de déficit de atenção, quando na verdade ele tem um sono inadequado, né? Então é muito grave isso, esse abuso do eletrônico, né, à noite, que piora sempre o sono noturno, porque o adolescente, chegando na adolescência, ele já tem uma tendência natural, o cérebro dele já tem uma tendência natural, a gente chama atraso de fase, que é dormir mais tarde e acordar mais tarde. Só que as escolas, a aula é cedo, só que o cérebro já tem essa tendência. Então ele usa lá o seu celular, o eletrônico, e o cérebro já tem essa tendência, aí a consequência é uma catástrofe, é o que a gente vê. É o adolescente deprimido, aprendizado prejudicado, muitas vezes usando estimulante que nem teria necessidade por esse sono inadequado. Então sim, isso é uma crescente preocupação e a frequência disso está aumentando muito hoje. Olha, a falta de sono não traz prejuízo só à saúde, mas também ao bolso. Um exemplo vem dos Estados Unidos. Essa insônia constante entre os trabalhadores norte-americanos está custando caro à economia do país. E a gente está falando de bilhões de dólares ao ano. Com a falta de sono durante a noite, os problemas começam a aparecer ao longo do dia e principalmente no local onde a maioria de nós passa a maior parte do tempo, no trabalho.
A insônia impacta o nível de produtividade e aumenta o risco de mortalidade em 13% nos Estados Unidos, segundo pesquisa da Rand Corporation, instituição especializada em estudos estratégicos. Os pesquisadores afirmam que uma boa noite de sono de 6 a 7 horas seria o suficiente para que cerca de 200 bilhões de dólares fossem somados à economia do país a cada ano. O relatório da pesquisa, liderada pelo economista Marco Hafner, descreve algumas recomendações para uma melhor noite de sono, como definir o horário que vai acordar, limitar o uso de itens eletrônicos antes de dormir e praticar exercícios físicos durante o dia. Daqui a pouco, problemas para dormir? Que tal trocar o smartphone por uma barraca? Eu explico já do que se trata. E mais, novos estudos reforçam a importância do sono para melhorar a capacidade de aprendizado e memória. Não sai daí. No Reino Unido, 2 estudantes de ciências foram parar na UTI depois de terem ingerido por engano uma grande quantidade de cafeína durante a experiência em laboratório. Um grupo de estudantes de ciência do esporte da Universidade de Northumbria, na cidade de Newcastle, fez o experimento com o objetivo de comprovar o efeito do consumo de cafeína no exercício físico. O que eles não sabiam é que a dosagem da substância a ser ingerida pelos 2 voluntários estava errada devido a um erro de cálculo. Os estudantes ingeriram 30 gramas de cafeína, o equivalente a 300 xícaras de café. A dosagem correta seria de 0,3 gramas. Funcionários da universidade utilizaram a calculadora de um celular para estimar a quantidade. No entanto, erraram a digitação dos decimais, resultando no acidente. De acordo com o promotor encarregado do caso, 18 gramas seriam o suficiente para levar os voluntários a óbito. Mas apesar dos intensos efeitos colaterais e severa perda de peso, ambos sobreviveram após um rápido atendimento. Segundo os médicos, a pouca idade e boa condição de saúde foram os fatores determinantes para poupar a vida dos alunos. Os estudantes vão processar a universidade, que foi multada em mais de $500 mil por um tribunal. Dois novos estudos publicados pela revista científica Science reforçam a importância do poder restaurador do sono e sua relação com a memória e o aprendizado. De acordo com as novas pesquisas, durante o sono, o cérebro passa por um processo de limpeza da memória, que tende a eliminar dados menos relevantes, abrindo espaço para novas informações a serem armazenadas. Ao mesmo tempo, é feita uma restauração das conexões cerebrais, para torná-las mais fortes e ampliar a capacidade de raciocínio, aprendizado e memória. Os estudos, publicados pela Science, foram conduzidos pela equipe do professor Graham Deering, da Universidade Johns Hopkins. Troque seu smartphone por uma barraca e vá acampar. Esse é o conselho dado por cientistas dos Estados Unidos para quem anda sofrendo de insônia. Segundo eles, acampar nos ajuda a dormir melhor e regula o relógio do sono. Para mostrar os efeitos que um ambiente natural e livre de tecnologia tem sobre o sono, 5 amigos de 21 a 39 anos passaram 6 dias acampando nas Montanhas Rochosas, no estado do Colorado. Eles foram totalmente privados de qualquer contato com aparelhos de luz artificial. E como nos tempos mais remotos, a iluminação ficou por conta do sol, da lua e de fogueiras. De acordo com um estudo de campo feito pelos cientistas, os voluntários adormeceram 2 horas mais cedo do que de costume e tiveram 10 horas de sono por noite. Durante o dia, o sono tranquilo e duradouro resultou numa disposição maior e a exposição à luz solar, que também é importante para a saúde, teve um aumento significativo. Para quem não gosta de acampar ou é ocupado demais para se aventurar nas florestas ou praias desertas, um dos responsáveis pelo estudo, o diretor do Laboratório de Sono e Cronobiologia da Universidade de Colorado, Kenneth Wright, recomenda uma exposição maior à luz solar por meio de uma caminhada de manhã ou no fim da tarde.
trazer mais luz para dentro de casa ou tomar um banho de sol rápido, ainda que seja no parapeito da janela, para quem não tiver outra opção. Diante de um mundo cada vez mais conectado e cheio de informações, o cérebro raramente tira folga e as pessoas andam mais ansiosas e preocupadas. Isso atrapalha o ciclo natural do nosso corpo, que dá uma resposta imediata, indicando que algo não está funcionando como deveria. Às vezes esse aviso vem em forma de sonolência extrema ou o contrário, a temida insônia. Não conseguir dormir ou dormir demais são problemas igualmente nocivos à saúde e ao bom desempenho das atividades diárias. Por isso, o melhor a se fazer é uma autoavaliação. Há casos em que apenas uma reeducação do sono é o suficiente. Experimente, por exemplo, definir seus horários para dormir e acordar e tente seguir-os à risca e limite o tempo gasto nas redes sociais. Se não resolver, é bom procurar um especialista. Lembre-se, dormir bem é viver bem. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta na próxima semana nesse mesmo horário. Uma boa noite a todos e até lá.